Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Sou Guilherme Campos, professor de Educação Física da Rede Estadual do Maranhão, e nessa aula de hoje aqui do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo, nós iremos falar aqui um pouquinho sobre as drogas, tá? O tema da nossa aula é drogas lícitas versus drogas ilícitas. Então tá aqui, organizar a nossa aula dessa seguinte forma. Nós iremos conceituar drogas, vamos ver as classificações, elas se classificam de três formas, quanto à sua origem, quanto aos seus efeitos, quanto à legalidade. Nós vamos falar sobre o álcool, o cigarro, as consequências, resultados e a importância de bons hábitos, tá certo? Então vamos lá. Drogas são substâncias capazes de alterar o funcionamento do organismo humano, dependendo da natureza e composição das mesmas. Elas podem agir em determinados locais ou no organismo como um todo. Toda droga tem seus efeitos, porém eles não se manifestam da mesma maneira em todos os organismos, especialmente porque cada droga tem sua contraindicação. Além do texto, galerinha, eu quero que vocês foquem, que vocês visualizem essa imagem. Eu estou falando de drogas e a imagem que eu coloquei aqui para vocês é o quê? É uma prateleira de farmácia com vários medicamentos. Logo, eu garanto que vocês, ao ler esse tema, quando eu comecei a nossa aula, vocês associam logo drogas a quê? A maconha, a cocaína, ao crack. São essas associações que nós fazemos. E eu trago aqui para vocês uma imagem aqui de uma prateleira de farmácia. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que droga, galerinha, é qualquer o quê? Está em negrita aí, ó. Qualquer substância capaz de alterar o funcionamento do organismo humano. Então, remédios são drogas. Os remédios têm essa capacidade de alterar o funcionamento do nosso organismo. Por exemplo, uma pessoa que sofre de uma pressão arterial, ela toma um medicamento, que esse medicamento vai causar uma vasoconstrição, vai diminuir, vai dilatar mais esses vasos sanguíneos, assim diminuindo a pressão arterial, a pressão nesses vasos. Eu sofri uma queda, eu tenho uma inflamação, eu vou tomar um medicamento anti-inflamatório que vai combater essa inflamação. Então, não vou ter esse efeito? Vou ter. Tá certo? Então, o medicamento é droga. Tanto que algumas farmácias são chamadas de drogaria, isso, aquilo, outro. Recebe esse nome porque lá vendem substâncias que são capazes de alterar o funcionamento. Tá certo? Quanto às classificações, tá aqui, ó. Coloquei quanto à origem. Elas se classificam de três formas: em naturais, sintéticas e semissintéticas. Está aqui, naturais, são extraídas da natureza, como a maconha e o tabaco. A maconha é uma droga que ela é o quê? Ela é natural. É uma planta que ela é retirada de onde? Da natureza. Então ela é natural, ela não sofre nenhum processo químico ali. O tabaco, que é encontrado no cigarro, também é uma espécie de folhagem. A maconha, a cannabis sativa. Tá aqui, eu coloquei aqui a imagem aqui, uma plantinha de maconha e coloquei do lado um medicamento. Hoje em dia a maconha, que é uma droga ilícita, natural, existem alguns medicamentos, que existem alguns princípios ativos que combatem, por exemplo, a epilepsia. Temos lá o THC. Temos o CBD que é o canabidiol. O CBD é o que vai auxiliar nesse quadro de epilepsia. O THC é o que causa os efeitos aí perturbadores alucinógenos, que dá a onda, a viagem. Então, alguns princípios ativos dessa droga, quando extraídos, eles podem combater algumas doenças. Aquilo que eu falei para vocês quando eu falei o conceito de drogas no início da aula. E está aqui o tabaco também, que é uma folhagem. Então, substâncias naturais, que são retiradas da natureza. Sintéticas, quando são produzidas em laboratório, não apresentando substâncias o quê? Naturais em sua composição. É o caso do êxtase, por exemplo, também conhecido como bala. Está aqui a imagem de algumas pílulas de êxtase. É uma droga sintética, é uma droga que é produzida em laboratório.
Inclusive, é uma droga que facilita muito esse tráfico. Existe o tráfico porque ela é uma droga ilícita, tá certo? Então, facilita demais esse tráfico por ela ser bem pequena, por ela ser de fácil armazenamento. Semissintéticas são produzidas em laboratórios, mas contêm substâncias naturais em sua constituição. Um exemplo é a heroína, produzida a partir do ópio proveniente da papoula. Está aqui a flor da papoula. A partir desse elemento aqui, que é natural, que é a papoula, que se faz o quê? A heroína, que é uma droga o quê? Semissintética. Então já vimos as drogas naturais, sintéticas e semissintéticas. Essas são as classificações em relação à origem das drogas, tá certo? Desse tipo de droga. Quanto aos seus efeitos, nós temos aqui, ó, as depressivas, que diminuem as atividades no cérebro. Com isso, o indivíduo sente sono, diminuição da atenção, perda de reflexo, entre outros efeitos. Exemplos de drogas depressivas são os medicamentos anestésicos, antipsicóticos, anticonvulsivantes, analgésicos, álcool, solventes, ansiolítico, entre outros. Tá aqui, ó, as drogas depressivas. Como é que elas atuam no nosso organismo? Elas diminuem a liberação de neurotransmissores. Isso causa o quê? Uma certa letargia no indivíduo. Ele fica meio que para baixo, meio que depressivo. Ele perde muito do seu reflexo. Ele perde da sua coordenação motora. Graças a Deus, felizmente, a gente vive num mundo hoje onde as leis elas são mais rigorosas. O álcool, que está aqui como uma droga depressiva, mas que é lícita, veremos mais tarde, mas existe algumas sanções penais para aqueles indivíduos, por exemplo, que pegam um veículo automotor após fazer a ingestão desse tipo de bebida alcoólica. Porque a preocupação é qual? Porque com determinada quantidade de líquido dessa substância no nosso organismo, o álcool, o que vai acontecer? A gente perde reflexo, a gente perde coordenação motora. A gente pode ocasionar um acidente. Quem fez a ingestão ali, esse indivíduo, pode ocasionar um acidente. Esse indivíduo que fez essa ingestão da bebida alcoólica e depois foi conduzir um veículo. 30%, galerinha, dos atendimentos hospitalares do mundo hoje são relacionados a acidente de carro. Então é aquela, se beber, não dirija, isso deve funcionar. Isso tem que acontecer, porque os efeitos são esses. A morfina é uma droga depressiva, que ela é analgésica. Tem várias substâncias aí que causam esses efeitos aí, que diminuem essa produção essa liberação de neurotransmissores. Ao contrário das drogas depressivas, nós temos aqui o quê? As estimulantes. Elas agem aumentando as atividades cerebrais, deixando o indivíduo em estado de alerta e agitado. São exemplos dessas drogas: a anfetamina, a cocaína, a cafeína, o guaraná, entre outras. Cafeína, vou logo aqui relatar para vocês, a cafeína não é essa cafeína, esse cafezinho que a gente toma no dia a dia aqui não. É quando a gente aumenta demais essa dosagem de cafeína. Eles são feitos cápsulas de cafeína. Muitos atletas tomam antes do treino para ficar mais alerta, para ficar mais ativo. Então essas altas dosagens de cafeína, elas vão trazer problemas para esse indivíduo. Aquilo que eu falei para vocês quando eu conceituei drogas. Que eu disse que a droga ela faz alterações no organismo do ser humano, nas suas funções. Então o excesso de cafeína ela vai trazer essa certa euforia. Está aqui uma cocaína, umas fileiras de cocaína, o indivíduo inalando a cocaína. É uma droga que causa o quê? Que causa euforia no indivíduo. São drogas o quê? Que elas aumentam essa liberação de neurotransmissores. Então, ao contrário do que as drogas depressivas fazem, as drogas estimulantes elas causam euforia, tá certo? Quanto aos seus efeitos perturbadores, né? São aquelas alucinógenas. Afetam o funcionamento do sistema nervoso central e têm efeitos diversos, como a perda dos sentidos, alucinações, entre outros. São exemplos dessas drogas: a maconha,
as drogas sintéticas como o êxtase e o LSD, entre outras. Eu trouxe essas várias classificações aqui, mas uma não elimina a outra. Percebam, a maconha está aqui, ela é uma droga perturbadora, mas ela também é uma droga o quê? Quanto à sua origem? Uma droga natural. O êxtase, por sua vez, também é uma droga perturbadora. Também causa o quê? Alucinações. Mas o êxtase nós já vimos que é uma droga o quê? É uma droga sintética. Quanto à legalidade, essas drogas classificam-se em lícitas e ilícitas. Agora que nós chegamos aqui no tema da nossa aula. Então, drogas lícitas são aquelas permitidas por lei, as quais são compradas praticamente de maneira livre e seu comércio é legal. A única limitação que existe para a venda dessas drogas lícitas, que no caso aqui eu selecionei para vocês o álcool e o cigarro, é o quê? Venda proibida para menores de 18 anos. Mas você pode encontrar a cerveja, você pode encontrar o cigarro em comércios, em supermercados, em qualquer barzinho você encontra esse tipo de produto, porque ele é legalizado. Ele é vendido em qualquer ponto, tá certo? Porém, aí é o grande risco, porque mesmo sendo lícito, mesmo sendo o quê? Legal, é uma droga. E por ser droga, causa o quê? Dependência no indivíduo. E essa fácil acessibilidade à droga, obviamente, pode facilitar ainda mais a dependência do indivíduo, tá certo? Então, tá aqui, ó, a cervejinha e o cigarro. Drogas ilícitas são as cuja comercialização é proibida pela justiça. Estas também são conhecidas como drogas pesadas e causam forte dependência. Está aqui, ó, em negrito, proibidas pela justiça. São drogas ilícitas, drogas que não podem ser vendidas. Tá certo? E aqui no Brasil elas são drogas ilícitas. A maconha, por exemplo, ela já é legalizada em alguns países do mundo. Aqui no Brasil ela ainda é o quê? Ilegal. Falei para vocês no início da aula, quando nós estávamos falando de drogas naturais, alguns compostos químicos existentes na maconha, no caso, o CBD, que é o canabidiol, ele já é utilizado para o tratamento de algumas pessoas que sofrem de convulsão. Aí é uma questão à parte. Aí a justiça, já existe algumas jurisprudências que legalizam. O pai e a mãe de uma criança, por exemplo, que sofre de convulsão, entra na justiça, pede que ela tenha acesso, então ela não compra a maconha, ela compra o remédiozinho que vai tratar as convulsões lá do seu filhote. Assim que funciona. Mas para o uso, para fumar o cigarro, a maconha, a palha, é ilegal. O álcool. As bebidas alcoólicas são drogas psicotrópicas, lícitas, com propriedades depressoras do sistema nervoso central, que podem causar dependência física e psíquica. Tá aqui, ó. São drogas depressoras, vocês já aprenderam no início da aula, e elas causam o quê? Dependência física e psíquica, que é uma droga lícita. Aí é o grande problema que eu venho falando para vocês. É lícito, é legal, mas por ser lícito e legal não significa que vai fazer bem à saúde do indivíduo. Ela causa o quê? Dependência física e psíquica. Cerca de 2,5 milhões de pessoas morrem no mundo todo ano em decorrência direta ou indireta da ingestão de bebidas alcoólicas. Por sua vez, mais de 30% de todas as lesões atendidas pelos hospitais do planeta são causadas em função do abuso de bebidas alcoólicas. Aquele dado que eu dei para vocês mais cedo, que eu disse que 30% dos atendimentos hospitalares do mundo são decorrentes de acidentes de veículos. O cigarro, galerinha. O cigarro é uma droga lícita, no entanto, é causadora de diversas enfermidades. O cigarro é constituído por diversas substâncias que podem afetar de diversas formas, não apenas quem o consome, mas também as pessoas que têm o acesso de forma indireta a ele. O que eu estou querendo falar com isso aqui? É aquele indivíduo que é um fumante passivo, que mora na casa de um indivíduo que é viciado em cigarro. A todo momento esse indivíduo vai estar inalando fumaça desse cigarro. Então ele vai acabar que por sendo fumante também, trazendo problemas para a sua saúde.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, o tabaco é responsável por cerca de 5 milhões de mortes por ano no mundo. Percebam, 2,5% de mortes por conta do álcool, 5 milhões de mortes por conta do cigarro. Duas drogas lícitas que ocasionam aí, que causam aí 7 milhões e meio de mortes por ano. Esses dois produtos, essas duas drogas, o que é muito complicado. Felizmente, algumas medidas vêm sendo tomadas. Antigamente, coloquei aqui para vocês não chegaram a ver, vocês são novinhos, mas eu ainda cheguei a ver, as carteiras de cigarros exibiam o quê? Eram feitas propagandas televisivas. Na carteira do cigarro tinham pessoas praticando esportes. O cigarro era associado a esportes radicais. Ah, eu sou um atleta, eu sou esportiva, eu sou um atleta esportivo, então eu uso o cigarro. Olha só, coisa totalmente contrária do que o esporte prega. O esporte prega o quê? Saúde, bem-estar. Nunca que um cigarro vai fazer bem para o indivíduo. E graças a Deus, felizmente hoje as propagandas são diferentes. Obrigatoriamente, o cigarro ele é uma droga legal, ela pode ser vendida, mas tem que ter estampado na sua carteira alguns anúncios que tragam ali algum esclarecimento para o indivíduo que está fumando. Por exemplo, aqui está aqui, o cigarro mata, algumas falam do cigarro causa impotência, causa aborto, é uma imagem que choque realmente aquele indivíduo para tentar fazer com que ele saia desse vício. Está aqui, o cigarro é constituído por um material que o envolve, podendo ser de papel fino ou palha de milho, contendo em seu interior tabaco, sendo este o seu principal componente. O cigarro de papel apresenta geralmente um filtro de acetato de celulose. O tabaco é constituído por inúmeras substâncias. Acredita-se que mais de 3.800 compostos químicos estejam presentes nele. Eu já vi algumas pesquisas que falam de 4.000 compostos químicos, que existem no cigarro. Está aqui, ó, uma das substâncias encontradas. Tem substância ácido esteárico, que a gente encontra na cera de vela. Na nicotina é colocado o quê? Na inseticida. Amônia, produto de limpeza. Metanol, que tem no combustível. Cadímio, nas baterias. Todas essas substâncias são encontradas aonde? No cigarro. Consequências: câncer, lesões no fígado, doenças contagiosas, mau funcionamento dos rins, problemas de coração, alterações na capacidade de pensar. Então, esses são um dos malefícios que o cigarro traz para o indivíduo. Não são todos, tá, galerinha? Acreditem, aqui são alguns. De resultados, eu trouxe aqui algumas imagens de um antes e depois, de alguns atores, de algumas atrizes, de alguns famosos aí, para que vocês vejam como a droga ela acaba com a vida do indivíduo. Tá aqui, ó, Amy Winehouse, como ela era no início da sua carreira, sem uso de drogas, sem nada, e como ela ficou. Morreu, inclusive, por overdose. Tá aqui um outro ator aqui que é de CSI. Tá aqui, olha como ele era, olha como ele ficou. Totalmente destruído por conta das drogas. Isso é o que a droga causa no indivíduo. Ela maltrata o indivíduo, tá certo? Ela tira ali um pouco da dignidade do indivíduo. Então, galera, nunca caia nesse lance de curiosidade. Ah, eu quero saber que efeito que faz. De uma coisa vocês já tenham certeza, que ela faz mal. Então, nessa eu não vou entrar. E tá aqui, ó, o ator aqui, Fábio Assunção, que era viciado em drogas, usuário de drogas. Vários episódios com ele aí, foi preso várias vezes. Foram feitos vários memes no WhatsApp que o desmoralizavam. Existe a máscara dele no carnaval. Dia de sexta-feira a galera já dizia: eu estou acionando o modo Fábio Assunção, que era o modo doidão. Tá aqui. E aqui eu coloquei aqui embaixo para vocês, ele fazendo o quê? Ele conseguiu se salvar das drogas. Saiu do mundo das drogas. E tá aqui ele embaixo, praticando uma atividade física, um exercício físico. Resgatou a sua família.
Hoje em dia é feliz através da prática de atividade física, exercício físico. Resgatou a sua dignidade. Vive uma batalha diária contra as drogas. Era viciado, era dependente. Mas que graças a Deus conseguiu. Então eu provo para vocês aqui, ó, que através de atividade física e de exercícios físicos, o indivíduo ele leva uma vida bem melhor. Ele tem uma qualidade de vida. Então, galerinha, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido essa aula, tenham se conscientizado, não caiam nessa de curiosidade, de experimentar, de ter que fazer para entrar em determinado grupinho. Não caiam nessa não. Droga nunca é legal. Vamos para cima, hein?